tia, ora pelo meu pai, tia, ora pela minha mãe, tia, ora pelo meu cachorro. Mas ele vai confiar em você porque você brincou com ele, porque você brincou com ela. Então brincar faz parte da nossa estratégia de conquistar o coração das crianças para conduzi-las em Cristo. Há outro momento, eu já mencionei aqui, que você precisa se envolver é no louvor. Não adianta falar, fecha os olhos, criança, levanta a mão. Tudo bem que você é o monitor da sala, não fecha o olho não, tá bom? Mas assim, você precisa ensinar as crianças a ministrar. Levanta as mãos, ore em línguas. Mostra como é feito, não diga como é para ser feito. Conduza a criança no momento de celebração, mas conduza ela no momento de adoração, de se prostrar, de se render a Jesus, de ouvir a voz de Deus. Amém? Na palavra, querido, você não gostaria que o pastor ou o ministro da noite, você não gostaria que eu estivesse aqui sem ter me preparado para falar com você. Você não gostaria de saber que eu não orei por esse tempo, que eu não estudei, que eu não meditei, que eu não busquei do coração de Deus o que trazer para você. Então não é justo que a gente faça isso com as nossas crianças. Olha para o seu irmão e fala: te prepara, estuda, ora, prepara material. Nós temos tanta coisa já mastigada, querido, tanta coisa, né? Solicita para a secretaria com antecedência. Agora não me chega na hora do culto e fala: eu preciso de tal coisa. Isso não é planejamento. Ora, se consagra, se planeja, pensa o que você vai usar. Tudo isso, querido, nós vamos falar com mais profundidade aqui durante o dia. Mas eu quero dizer para você, cada momento é estratégico para conduzir as crianças em Cristo, para levá-las a ter experiência com Deus e para transmitir para elas que existe um caráter cristão, que nós não andamos como o mundo. Amém? Então o departamento infantil não é um lugar de tias e não é um lugar de só as crianças se distraírem, certo? Eu quero ler só mais um texto com vocês, na verdade 2, e a gente vai concluir esse meu tempo. Lá em Romanos, só para te trazer a consciência da preparação, Romanos 12, 6. Olha o texto que diz aqui: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazer. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Querido, você é chamado por Deus para servir ao Senhor, servindo as pessoas. Se dedique em fazer. Se é hora de ser, olha, se é para servir com alegria, recebe as crianças com alegria. Se é para limpar os brinquedos, se dedica. Seja o que for que você foi convocado na sua escala para fazer, entenda como uma oportunidade de servir ao Senhor, servindo as pessoas, de servir ao Senhor, servindo as crianças, com tanta excelência, que você vai poder ouvir de Jesus: servo bom e fiel. Sabe, o departamento infantil, ele é um lugar que muitas vezes ele é de passagem para muitas pessoas. Mas existem muitas outras, queridas, que elas foram chamadas para permanecer nesse lugar. E existe unção para isso, existe graça para isso, e tá tudo bem você nunca sair do departamento infantil. Amém. Nós precisamos de pessoas conscientes, chamadas para impactar o coração das crianças, porque o diabo não está brincando não, ele quer corromper as nossas crianças, mas nós somos os defensores da visão, nós somos os defensores do rebanho. Sabe, quando a gente vê, você não precisa abrir, eu vou só mencionar, mas lá em João, no capítulo 21, do versículo 15 a 17, nós vemos Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas? E a primeira resposta de Jesus é:
apacenta os meus cordeiros. Nas outras duas vezes que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas a primeira vez ele diz: apacenta os meus cordeiros. Cordeiro é filhote de ovelha. Deus já sabia que a gente ia precisar saber que existe uma chamada para lidar com crianças. E ele disse para Pedro: olha, apacenta as ovelhas. E ele disse: apacenta os cordeirinhos. Amém. Existe uma chamada, querido. Existe uma unção, querido, sobre você para servir ao Senhor, servindo as crianças. Existe um dom ministerial que está sendo despertado nessa estação para servir ao Senhor, servindo as crianças. Amém? Desculpa aí. Vou arrumar.